O professor Jonas Bressan, ele vai estender a promoção de Páscoa do Método B-Way. Então, para você que estava buscando algum curso de inglês, pare de procurar, clique no link aqui na descrição. Você vai ter um grande desconto da Linhagem Geek. São mais de 50% de desconto no curso completo de inglês do Método B-Way, um curso extremamente premiado pela plataforma Eduz. Devido ao grande sucesso da promoção de Páscoa, o professor Jonas Bressan vai estender a promoção e você tem direito aí a mais de 50% de desconto no curso completo do Método B-Way. O link tá aqui na descrição, beleza? Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Olha só que notícia interessante, hein? Isso aqui acende uma faísca de esperança para o fã de Resident Evil. Não vou generalizar, né? Para alguns. Para mim, eu gostei dessa notícia. Dado Dolabella que a gente tem visto uma série de coisas horrorosas de Resident Evil, essa notícia aqui, ela serve até como um bom presságio, vamos dizer assim, porque a gente já repercutiu que estavam buscando ali o Jensen Ackles pra participar, que o Jensen Ackles agora vai participar de tudo, né? Ele é o Batman, ele vai ser o Leon, enfim, o Pearson Fodé quer ser o Leon. A gente repercutiu já tem um tempo um casting bacana pra este novo filme de Resident Evil, e um grande personagem de Resident Evil dos primeiros jogos é o Wesker, um grande vilão. E para fazer um grande vilão, precisa de um bom ator. É mais difícil você interpretar um vilão casca-grossa. E Anthony Starr pode ser o nome da vez para fazer o Wesker. Anthony Starr, num filme de Resident Evil, já eleva bastante o casting, pelo menos, do filme. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. É bom você ter o Anthony Starr no casting, né? E ainda mais o interesse dele, a gente começa a imaginar que o filme pode ser bom, que é uma coisa difícil no Resident Evil, né? Mas é um upgrade e uma valorização do filme. É verdade. Pô, você ter o Anthony Starr, que faz o icônico Capitão Pátria, eu arrisco a dizer que é um dos personagens mais icônicos de série de todos os tempos. Sim. Você ter ele com o interesse de fazer o vilão do Resident Evil, você engrandece muito esse filme. Espero que a história esteja a favor também dessa qualidade, porque o Anthony Starr é um belíssimo ator, ele é um bom ator. Ele já fez outros filmes, é que ele fica bem diferente, né? Ele fica bem diferente do que ele é no Capitão Pátria, que é mais caricato, mas ele faz muito bem. Ele fez aquele com o Jake Gyllenhaal. O Pacto, não é? É o Pacto. E, cara, eu gostei dessa... Me deixou um pouquinho animado. É que tudo que sai de Resident Evil... eu não acredito. Mas essa é uma boa notícia pra a gente ver que parece que não é aquela porcalhada que tem saído de Resident Evil. Esse projeto parece ser algo interessante, algo diferente. Pelo menos é isso que estão tentando vender pra gente. Bom, vamos conversar então um pouquinho sobre esta notícia. Mas antes, se você quiser ajudar a Linhagem Geek a ir para o IBEST como o principal canal de influência em cinema, streaming e TV, você pode votar aqui, o link tá aqui na descrição. Estamos em primeiro no ranking, galera, e vamos tentar permanecer até o dia 13 de junho. Então vota lá, aproveita, já dá um triplo C, curte, comenta, compartilha e dá uma hypada. É uma hypadinha, não faz mal a ninguém. Então dá aquela hypada cabulosa que vocês vão ajudar demais aqui o canal, tá bom? E sabe aquele sonho de você ter aquela casa própria, ter renda com aluguéis ou investir a juros? Tudo isso parece complicado quando pensamos no futuro sozinho, certo? Mas esses objetivos podem ser mais fáceis de atingir do que chamar um Uber. Na gestão de investimentos com o nosso amigo e patrocinador Cleverson, ele vai te mostrar como conquistar a casa própria, como ter renda com aluguéis ou como fazer investimentos com ganhos de até 2% ao mês.
Sem aperto, sem pegadinha e sem enrolação, a consultoria do Cleverson é gratuita. Ele esteve aqui no Linhagem Cast, participou, tirou as dúvidas de muitos aqui da nossa audiência e já tem ajudado muitos a conquistarem a casa própria ou até mesmo trabalhar no aumento patrimonial. Consultoria gratuita, se você está neste momento da sua vida de adquirir o seu imóvel próprio e precisa de um suporte, chama o Cleverson, grande patrocinador aqui do canal. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. O link tá aqui na descrição e o QR Code está na tela. Vamos lá, galera. O reboot sem título ainda de Resident Evil, dirigido por Zack Krieger e escrito em parceria com Shai Hayton, está agendado para estrear em 18 de setembro de 2026. Sob a produção de Constant Film e PlayStation Productions. A distribuição será Sony e Columbia. Até o momento, Alcy Abrams está em negociações para assumir o papel principal, enquanto Mickey Madsen foi oferecida como a protagonista feminina. A produção já está em fase de localização de cenários na Europa, com início previsto para filmagens no verão de 2025. E a maior novidade, porém, é forte. Vem do desejo de Anthony Starr em interpretar o lendário vilão Albert Wesker, revelado em interação no seu Instagram com o artista Boss Logic. Tá virando moda ou é uma impressão minha? Atores demonstrando interesse em fazer personagens. Eu acho que sempre teve, mas agora com a internet... Tá, mas eu acho legal isso. Sim. É porque você tem aquele fancast, né? Que assim, vai ter um determinado personagem, determinado jogo, o quadrinho. E aí o fã, ele elege um ator que poderia ser esse papel. E aí marca o diretor. Esse jogo na internet é legal. Mas tá partindo bastante, né, dos próprios atores a se colocarem. É uma forma de você vender o teu peixe, né? Falar assim, olha, eu quero fazer esse... E aí você joga pra torcida. E aí o diretor resolve, porque aí imagina, o Wesker não pode ser o Tony Stark. Não vai ser. Escolha do diretor. E aí o filme é podre. Aí vai vir a base falando, olha aí, coloca numa situação, numa saia justa, né? Se tivesse o Tony Stark... É que o Tony Stark... O Anthony Starr, né? É que é Tony Stark, né? Tony Stark e Anthony Starr. É isso. O Anthony Starr é jogador caro. Né? Então, tudo bem que esse Resident Evil estão bancando, né? Falando, vamos dar bastante dinheiro porque a gente quer acertar. Quer salvar. Então, você precisa usar esse orçamento pro casting também, né? Mas eu acho bom, eu acho legal, isso aí movimenta também. Não, eu acho interessante também, porque às vezes o diretor ele tem uma visão, porque você sempre tem uma equipe de casting. E obviamente existe todo um brainstorm para fazer o trabalho de escala de atores. Quando você tem um Anthony Starr expondo o desejo de fazer um vilão, dá uma mexida no tabuleiro. E é exatamente isso que o André falou. Imagina só, tu tá lá, putz, escolhendo aqui, ó, pra fazer o Wesker. Idris Elba. Pedro Pascal. Rachel Ziegler. Né? Vários, assim. Aí tu tá aqui olhando, né? De repente vem o Anthony Starr e demonstra vontade de fazer o Wesker. Já dá uma quebrada na tua ideia, né? Fala, putz, caraca, então vamos ter que repensar. Mas eu acho super positivo isso. Por quê? Porque você vê do lado do ator que ele demonstra interesse no produto e no papel. Então, assim, por exemplo, o Alan Ritchson já falou várias vezes que quer ser o Batman. O próprio Jason Ackles já falou que quer ser o Batman. Então isso daí ajuda. Por quê? Porque serve como um termômetro da audiência. Às vezes você pode estar numa dúvida. O Wesker não vai ser lacrate. Porque o Wesker do Resident Evil da Netflix foi lacrate, né? É o que faleceu. O Lance Reddick, que foi o Wesker no Resident Evil da Netflix, né? Aquela coisa pavorosa, foi lacrate, né? Ele é um bom ator, saudoso, que descansa em paz, mas foi um instrumento da lacrate ali. Então, assim,
Acho que eles aprenderam, né? A galera que curte Resident Evil deve ter aprendido com esses últimos Resident Evil para não cometer os mesmos erros, né? Então, você ter o Tony Stark sinalizando para ser o Wesker... Você ter o Anthony Starr sinalizando pra ser o Wesker é positivo, tá? Ó, tem o artista Boss Logic, conhecido por suas artes inspiradas na cultura pop e por colaborações com a Marvel, Disney e Netflix, comentou em seu Instagram sobre a performance de Anthony Starr em G20. Uma foto dele com óculos escuros, lembrando muito o lendário vilão Albert Wesker. Abre aspas. Quem quer que esteja no comando do novo filme de Resident Evil, faça acontecer. Logo em seguida, o ator respondeu com um post. Concordo. Lembrando que o Anthony Starr participou desse filme, né, da Viola Camisa 9 Davis. Que, no G20. Do G20, ele é o padre, né? Né? E meio aleatório, né, ele ser o padre, o Capitão Pátria sendo padre, né, mas tudo bem, faz parte, ele é ator. Mas eu vou falar um negócio, o Anthony Starr, ele não é aquele cara que ele faz o mesmo personagem. Ele muda. Ele é bom nisso. Ele é muito bom, ele muda muito. Às vezes você nem reconhece. Tanto é que no Pacto a gente nem reconheceu ele. Às vezes você nem reconhece. Ele é um ator que ele não entrou no Francisco Cuoco Atuações. É verdade. Jason Statham, escola. Isso. Robert De Niro, ele tá sempre diferente. Às vezes você nem reconhece ele. Então, eu demorei um pouquinho pra reconhecer ele no G20. Mas no Capitão Pátria ele tá completamente diferente. E no Wesker também. Ele faz um padre, né? Ele tá de padre, mas ele tá disfarçado. Mas essa imagem do padre viralizou na internet. Tipo, Capitão Pátria de padre, né? Mas ele é um grande vilão. O Anthony Starr, apesar de não ter cara de vilão, né, que tem alguns atores que nasceram pra ser vilões, né? Tipo o Shang Tsung do Mortal Kombat, do primeiro. O Willem Dafoe nasceu pra ser vilão. O Jack Nicholson também nasceu pra ser vilão. O Anthony Starr, ele fez um grande vilão, o Capitão Pátria, mas ele é bonitão, né? Só que ele sabe fazer vilão, sabe ter o olhar mesmo sádico, psicopata. Ele sabe fazer. O Anthony Starr faria um bom Wesker, né? O Wesker, ele tem todo o biotipo, ele também tem, né? É perfeito pro casting. Se tiver dinheiro pra pagar, o cachê, aí eu começo a acreditar um pouquinho nesse Resident Evil, porque não sei, né, se o Anthony Starr entraria numa podreira que os caras têm feito em relação ao Resident Evil, mas eu fico contente, dou um sorrisinho. Olha só aqui, ó. O filme chegará aos cinemas em 18 de setembro de 26, com Shai Hayten, de Ballerina, John Wick 3 e 4, cuidando do roteiro. Recentemente foi revelado que a Sony recusou uma oferta bilionária da Warner Bros. Discovery para adquirir os direitos da franquia Resident Evil. O estúdio, que produziu e distribuiu 6 filmes anteriores, estrelado por Mila Jovovich, que o André ama, recusou a proposta e mostrou ainda ter confiança nos novos lançamentos. A aposta da Sony no diretor Zack Krieger pode ser justificada, uma vez que o diretor disse que seria muito fiel aos jogos para dirigir o reboot da franquia, tendo mais elementos de survival horror dos games. Vamos aguardar, mas se o Anthony Starr entrar no time, colocar... Olha só que interessante, né? Você pode colocar o Anthony Starr e o Jason Eccles pra fazer novamente, né? A duplinha, Capitão Pátria e Soldier Boy, né? Que? Não, se escolher a Dadário... Nossa, e papai, se a Dadário tiver... Ó, até arrepia só de pensar. Respeito, hein? Respeito. Muito branco aí nesse Resident Evil, hein? Muito branco. Isso. Mas vamos aguardar maiores informações. Coloquem aí nos comentários o que vocês acham de Anthony Starr como Albert Wesker. Eu quero saber demais a opinião de vocês. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.